Isso do ano é sempre aquela época em que a gente olha para frente e vê o que está previsto para acontecer nesse ano. Olha só, Agostinho, esse ano tem eleição geral, Copa do Mundo, tá bom para você? Tá bom. Aqui pra gente, 85 anos da Rádio Bandeirantes, que vai ser uma data muito especial. E tem uma outra data muito marcante, que é a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. E você sabe que seguindo aqui nas redes sociais o perfil do Museu do Ipiranga, cada dia eu fico mais curiosa para saber o que vai sair da reforma que está chegando ao fim e que vai culminar com a reinauguração do museu no dia 7 de setembro de 2022. Por isso que a gente convidou para falar conosco aqui no Jornal Gente o vice-diretor do Museu do Ipiranga, Amâncio Jorge Silva Nunes de Oliveira. Professor Amâncio, bom dia. Obrigada por falar conosco na Rádio Bandeirantes. Muito bom dia. Vou começar parabenizando então a Rádio Bandeirantes pelos 85 anos, não é isso? Muito bom dia. Estamos chegando dia 6 de maio, é a nossa data. A data do museu é 7 de setembro, professor? É 7 de setembro. 7 de setembro o museu reabre para a população brasileira depois de tantos anos fechados, né? Desde 2013 estamos fechados, mas vai ser uma abertura importante para o país. O que está acontecendo agora, hoje, lá dentro do prédio que cedia o Museu do Ipiranga? Olha, nós estamos com a restauração do edifício monumento e a ampliação do edifício, ou seja, a gente tem uma obra que é o restauro do edifício monumento com todas as suas características históricas e a construção de, na verdade, um novo museu à frente, né, ali embaixo, que é a área de ampliação com novos serviços e nova área de acolhimento. No edifício monumento, nós já estamos com 78% das obras concluídas e na área de ampliação, 64% concluído, além do Jardim Francês também que está em andamento, não é? Professor, bom dia para o senhor, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia. O senhor sabe, viu, Thaís, eu tenho uma lembrança, eu fui molequinho lá no Museu do Ipiranga, moleque mesmo, depois nunca mais fui, é uma vergonha falar isso, né? Eu tenho 55, vou fazer 55 anos, fui uma vez... Tá chegando a hora de voltar, Agostinho. Ah, não, eu tô esperando ansioso, né? Essa reabertura, mas sabe o que eu lembro, como se fosse hoje? O Salão Nobre, você já foi, né, Thaís? Já, várias vezes. O Salão Nobre, que é nobre mesmo, aí você tem aquele baita quadro da Independência, quadro da Independência ou Morte. Do Pedro Américo, sim. Que é enorme, né? A lembrança que eu tenho de criança é que ele é monstruoso, ele é muito grande. E eu sei que foi o Pedro Américo que fez, como eu lembro bem, foi na Itália e foi um pedido, foi uma encomenda do Dom Pedro II. Isso eu lembro como se fosse hoje. Acertei, professor? Acertou, tá tudo certinho. Depois ele veio para o Brasil, foi produzido lá, veio de navio para cá, instalado no museu. E como você falou, ele é tão grande que na reforma a gente não pôde tirar o quadro para poder fazer a restauração. Ele foi feita a restauração dentro do museu, claro que tomando todos os cuidados desse processo de restauração. Ele é de tamanho de um apartamento, né? Quer dizer, ele é enorme e é uma obra icônica do Museu do Ipiranga, Independência ou Morte, do Pedro Américo. Professor, em termos de acervo, vai haver novidades no Museu do Ipiranga na sua reinauguração? Vai haver novidades, porque evidentemente ao longo desses anos o museu vem adquirindo novos acervos. Nós temos mais de 400 mil peças de acervo, tá certo? E serão expostas 4 mil peças, né? Quer dizer, uma parte do acervo fica nas reservas e obviamente que ao longo do tempo nós vamos mudando as exposições, sobretudo as temporárias, e vamos trazendo ao público diferentes acervos em várias linhas, não só na linha histórica, mas também em outras linhas do conhecimento brasileiro. O museu vai ser mais interativo do que era? Ele era um museu no seu formato clássico, tradicional, mais antigo. Isso vai mudar, professor? Completamente. O museu ele vai manter, obviamente, essas obras importantes, mas ele vai interagir com tecnologia. Por exemplo, recursos multimídias para conhecimento das obras, não é? O visitante vai poder ler e escutar a respeito das obras, né? Conhecer o conteúdo, inclusive com recursos de acessibilidade para quem tem alguma necessidade especial. Então é um museu que combina a história
com a tecnologia de primeiro mundo, né? Essa grande novidade para o Tim, que acabou de dizer que foi lá quando foi criança, quando ele for agora vai ver um novo museu, é o novo Museu do Ipiranga. Nós estamos conversando com o vice-diretor do Museu do Ipiranga, Amâncio Jorge Silva Nunes de Oliveira. Professor, aliás, sobre interatividade, eu estava vendo, isso eu só li, não entrei no aplicativo do museu, mas nesse período todo em que ele esteve fechado, houve essa preocupação, né, professor, de manter a ligação ainda das pessoas, do cidadão brasileiro, do paulistano, enfim, com o museu, mesmo ele com as portas fechadas, dava para passear por dentro dele virtualmente, né? As visitas virtuais são importantes. Ali no site museudoipiranga2022.org.br, as pessoas podem visitar e como se estivesse fazendo uma visita virtual, né? Conhecendo o museu. Além disso, as obras, os filmes, né, sobre as obras estão presentes, né? Etapa por etapa. Então, quem quiser conhecer como é que está sendo a evolução dessas obras, tem toda a oportunidade de fazer através do site Museu do Ipiranga 2022. Além disso, tem games, tem visitas virtuais a acervos, ou seja, tem todo um recurso para aproximar a população do museu que, como você bem falou, já está com saudade, né? Pois é, professor, a gente imagina que no momento da reinauguração haja uma enorme demanda, não é? O museu há tanto tempo fechado, a curiosidade natural, a data emblemática dos 200 anos, escolas, excursões. Como é que vai se organizar esse fluxo todo? É claro que vai ter todo um programa de escalonamento, né? Porque não é razoável imaginar que vai dar para acolher todas as pessoas no mesmo dia. Nós vamos fazer esse escalonamento. É bom lembrar que o museu triplicou sua capacidade de recepção de pessoas, né? Antes era 300 mil, agora 900 mil pessoas por ano a gente deve passar a receber. Então a gente vai ter uma programação não só dentro do museu, mas fora do museu também, ali no Jardim Francês, no Parque da Independência. Então no 7 de setembro será uma festa bonita que não se concentra apenas dentro do museu. Em todo o seu entorno haverá festividades para comemorar esse bicentenário. E ao longo do tempo nós vamos ter um dia livre, gratuito para as escolas, ou seja, tudo isso está sendo bem planejado para a gente acolher da melhor forma possível os visitantes do Museu do Ipiranga. Professor, o museu foi fechado em 2013. Exato. Né? As condições eram muito ruins mesmo, havia risco sério, né? Da estrutura ruir mesmo, por isso essa demora toda para colocar ele em ordem. Em relação aos sistemas de segurança, a gente tem visto, né, que a nossa cultura está meio relegada a um quinto plano, né? Tem acontecido problemas sucessivos. Recentemente a gente teve a reabertura do Museu da Língua Portuguesa, eu fui lá, tive a felicidade de ver a abertura, e ele está impecável, está novo, enfim, e com um sistema de segurança também novo, né, para garantir que não tenhamos mais o que aconteceu no Museu da Língua Portuguesa. Em relação ao Museu do Ipiranga, o que está sendo feito em termos de segurança para evitar incêndios, alguns outros problemas que possam vir a atingir o museu, professor? Isso é uma preocupação central. O museu está sendo dotado de sistemas tecnológicos de segurança de primeiro nível. Por curiosidade ou não, nós temos a nossa diretora, que é a professora Rosária Ona, que é especialista justamente nesse tema, segurança de museus, e nós temos toda uma área, vamos dizer, um serviço de facility, né, que é a parte da tecnologia inteirando ali para evitar qualquer problema dessa natureza. Então, graças a esse conhecimento, infelizmente isso que você falou é uma realidade nos museus brasileiros, mas o Museu do Ipiranga vem com essa preocupação central, dotando toda a parte de tecnologia para prevenção a qualquer problema dessa natureza, além do que a questão da sustentabilidade, o museu sustentável, preocupando com a reciclagem de resíduos sólidos, com energia, enfim, é um investimento tecnológico muito grande nesse projeto do Museu do Ipiranga. Não é só o restauro, vamos dizer, do que havia, mas o componente tecnológico ali presente.
O vice-diretor do Museu do Ipiranga, Amâncio Jorge Silva Nunes de Oliveira, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Professor, Museu do Ipiranga, né? Não é mais Museu Paulista? Segue sendo o Museu Paulista. Só tem uma diferença, que o Museu Paulista... É que o Museu Paulista nunca ninguém falou, né? Ninguém fala. É uma terminologia que a gente usa dentro da universidade, lembrando que o Museu do Ipiranga é uma unidade da universidade, e o Museu Paulista é uma combinação entre o Museu do Ipiranga e o Museu Republicano de Itu, não é? Então, nós temos dois museus, o Museu de Itu, que, aliás, em 23 também será objeto de festividade, com o seu centenário. Então, quando a gente se refere ao Museu Paulista, a gente está falando dos dois museus. Quando a gente se refere ao Museu do Ipiranga, esse que é o, vamos dizer, mais conhecido da população brasileira, que é o que está sendo restaurado. Professor, então, combinado, né? Dia 7 de setembro, teremos a reabertura do Museu do Ipiranga para comemorar a volta dessa figura tão importante, né, da nossa história aqui, da história paulista e brasileira, comemorar o bicentenário também da independência. E o que vai ter? Já pode contar alguma surpresa? Deve ter um monte de coisa acontecendo lá dentro e fora também. Como é que vai ser o dia da reabertura, o dia 7 de setembro de 2022, professor? Olha, eu não quero dar spoiler na programação, um pouquinho, né? Um spoiler da programação externa, que vamos ter orquestras, vamos ter um conjunto de festividades ali no entorno, e internamente nós vamos ter 12 exposições, não é? 11 permanentes e uma exposição temporária, a exposição temporária justamente sobre memórias da independência na área nova. Aquela área nova, uma grande parte vai ser para acolher essa exposição temporária sobre a independência com diferentes perspectivas do Brasil. Então não é a visão de São Paulo, não, a visão do Brasil inteiro sobre a independência. Então esse vai ser um momento que vai, vamos dizer, congregar a visão do Brasil sobre o bicentenário da independência. Além do que, as outras exposições estão relacionadas com a sociedade brasileira, né, e o universo do museu, né, como é que funciona o museu em todas as suas características. Então nós vamos ter 46 salas expositivas, 12 exposições, então realmente será um momento muito rico para o visitante nesse 7 de setembro. O cronograma da reforma está em dia, professor? O cronograma da reforma está em dia, está caminhando muito bem. Nós temos, como eu disse, o museu, o edifício monumento mais avançado, a área de ampliação é completamente nova, mas está caminhando em dia e nós não teremos, vamos dizer, atrasos para efeito desse lançamento no dia 7 de setembro. Nós estamos conversando com o vice-diretor do Museu do Ipiranga, que vai reabrir para todos nós, para nossa alegria, já. Dia 7 de setembro está logo aí, né? O professor Amâncio Jorge Silva Nunes de Oliveira, que está conversando com a gente. Professor, como o senhor disse, o museu ele é ligado à USP. Isso. E a USP tem problemas, né? Tem problemas de recursos, de falta de funcionários. A gente sabe que não está fácil a vida para ninguém, ainda mais para as universidades. Nos últimos tempos está bem difícil mesmo. Como é que vai se garantir a manutenção do museu? Quanto vai custar isso? Quantas pessoas vão participar desse novo museu a partir de agora? Olha, nós temos um apoio bastante intenso da Universidade de São Paulo, que continuou sempre, durante o mesmo fechamento, mandando recursos expressivos para o museu, para a sua manutenção, para o restauro, para a manutenção de todos os funcionários, pesquisadores. Portanto, o aporte e o investimento da USP no Museu do Ipiranga é muito importante e seguirá havendo esse aporte. Não haverá dinheiro retirado em função do funcionamento do museu, até porque precisa de mais recursos. Mas o que tem de novo é que o museu está lançando uma fundação do Museu Paulista. E esta fundação ajudará na captação de novos recursos para a manutenção. Com esses recursos, a gente vai aumentar, evidentemente, o quadro de funcionários para bilheteria, manutenção, tudo isso. Então, vai ser um projeto inovador no sentido de que vai contar com recursos da Universidade de São Paulo e também recursos da iniciativa privada. É um modelo híbrido
fundamental para a sustentabilidade do Museu do Ipiranga. Tem uma pergunta também de um ouvinte aqui, do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, professor. Pois não. Bom dia. Eu gostaria de saber se, a exemplo de outros museus no mundo, o Museu do Ipiranga vai fazer um programa para guias voluntários, pessoas que se interessam em servir o museu e trabalhar como voluntários, fazendo visitas com grupos que aparecem lá na hora e tal, sem remuneração, é óbvio, mas isso é muito comum nos museus fora do Brasil, e eu gostaria muito que isso fosse implantado aqui no Brasil. E já me candidato, é Renato Moraes, São Paulo. O Renato vai ser acolhido, professor? Será com muito prazer. Nós vamos ter um programa de voluntariado, porque esse programa geralmente são pessoas que gostam muito do museu, da vida de museu, e tem muito a ensinar a população. Então, nós teremos um programa especial com inscrições e tudo mais, justamente com essa característica de voluntariado. Foi boa lembrança, no exterior isso é uma cultura, e o Museu do Ipiranga também implementará essa cultura de voluntariado para as exposições. E elas são, vamos dizer, são ricas, são complexas, então essa ajuda de candidatos com voluntariado vai ser super importante. Agradeço desde já saber que já tem uma pessoa candidata a esse programa. Aí, Renato, se deu bem, tá certo? Aí é só entrar em contato e tal, entra pelo site e tal, vai ter formas de você se apresentar lá. Professor, foi um prazer tê-la aqui conosco. A gente conversou com o professor Amâncio Jorge Silva Nunes de Oliveira, que é vice-diretor do Museu do Ipiranga. Estamos contando os dias, tá bom, professor? Muito obrigado pela presença aqui conosco. Um grande prazer, e o nosso Jardim Francês também, com as suas fontes, será restaurada. Então vai ser um complexo todo novo, muito bonito, e nós estamos ansiosos para abrir para a população brasileira. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de apresentar essas informações. Obrigado, professor. Aliás, eu passo todo dia ali em frente, quando eu vou para São Caetano. É demais, é lindo demais, é lindo demais. Você não conhece, tá ouvindo a gente no Brasilzão aí, fora do Brasil, se puder dar um pulo quando reabrir, vai valer a pena. E com essa informação de que as fontes também vão ser retomadas, né, Agostinho? Aí é demais, é muito hein? bonito. Muito demais legal. Mesmo.